Há caminho que para o homem parece ser bom, mas o fim dele é a morte. E Jesus ele fala de duas estradas, duas portas. Uma porta estreita, a outra é a porta larga. Um é o caminho espaçoso, o outro é o caminho apertado. E quando ele fala isso, ele aconselha nós entrarmos pela porta estreita e seguirmos o caminho apertado. Porque a porta estreita, ela conduz para a vida, salvação, arrependimento, renúncia, a novidade de vida. Mas a porta larga, o caminho espaçoso, ele conduz para o inferno. Então, quando eu decido caminhar pela porta estreita, pelo caminho apertado, significa que eu vou caminhar não nas minhas vontades, não no meu querer, mas sim no querer de Deus. Enquanto você vive nos seus pensamentos, no seu querer, no seu eu é isso, eu sou aquilo, eu aprendi assim, eu vou viver assim, esse é o largo, esse é o caminho largo, essa é a porta larga. E a porta estreita não. Você deixa as suas vontades para observar e passar a praticar a vontade de Deus, a palavra de Deus. Por isso que ele diz aqui, entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Então Jesus está dizendo assim, olha, entre pela porta que é estreita, porque a porta larga e o caminho espaçoso, ele conduz para a perdição. Por isso que tem uma palavra lá no livro de Provérbios que diz que há caminhos que para o homem parece bom, mas o fim dele é a morte, é o inferno. Que caminho que é esse que parece bom? Você pode estar praticando coisas, vivendo de um jeito que você acha que é bom, que é o certo, mas o fim pode ser a morte. Um exemplo, eu decido viver e eu decido praticar coisas boas aqui no mundo aos meus olhos, mas as coisas boas aos meus olhos podem para Deus não ser bom. Certa vez um jovem rico se aproximou de Jesus e falou: bom mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus olhou para ele e falou: por que tu me chama de bom? Bom só é um, que é Deus. Aí ele disse: observa os mandamentos. Quer a vida eterna? Observa os mandamentos. Honra pai e mãe, não matarás, não adulterarás, não roubarás. Aí esse jovem respondeu, falei, tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. Aí Jesus olhou e falou assim para ele: ainda te falta uma coisa. Vai, vende tudo o que tu tens, dá aos pobres e terá um tesouro no céu. E aquele jovem ficou triste, muito triste, se retirou triste, porque ele era riquíssimo. Você está vendo? O jovem, ele andava num caminho que para ele era bom, era salvação. Ele andava, ele observava os mandamentos, ele praticava a vontade de Deus, ele fazia o que a lei ordenava. Ele tinha obras, mas as obras não nos salvará. O homem não é salvo por obras, é pela graça, pela fé em Deus. Então, quando o Senhor Jesus falou para esse jovem: ainda te falta uma coisa. O que falta para mim, Senhor? Pega os teus bens, vende tudo e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois tu vem e segue-me.
E ele foi embora triste. Era muito rico. O que faltava para esse jovem? Tesouro no céu. Ele tinha tudo aqui na terra, mas para ele faltava um tesouro no céu. Ele era rico aqui na terra, mas para Deus ele era pobre. Ele não tinha nada no reino do céu. O que a gente entende dessa mensagem que Jesus passa para nós? É que aquele jovem, ele vivia nos mandamentos de Deus, mas ele tinha riqueza e ele não compartilhava com os pobres. Então para ele faltava isso, aprender a acumular tesouro no céu. Essa era a resposta que ele não imaginava, que ele deveria ter tesouro no céu, não só aqui na terra. Então eu posso estar num caminho que eu acho certo, justo e correto, mas Jesus diz assim, entre pela porta estreita. Procure entrar pela porta estreita e caminhar no caminho apertado. Porque a porta larga e o caminho espaçoso, ele conduz para o inferno. E são muitos os que entram por ele, porque a porta larga e o caminho espaçoso é eu viver de acordo com as minhas vontades. É eu viver de acordo com o meu querer, com o meu entendimento. Igual o jovem rico. Ele ficou triste porque era riquíssimo e se retirou. Ou seja, ele foi fazer a sua própria vontade. Ele não quis a vontade de Deus. Porque é estreito. É apertado o caminho que é de Deus. Eu não vivo como eu quero e nem como eu acho que tem que ser. Eu vivo como a palavra tem que me ensinar. Esse é o caminho de Deus. Então essa mensagem é para você refletir se você está ou não fazendo a vontade de Deus, andando na vontade de Deus. Porque por mais que pareça que o homem está certo, ele é justo, ele é correto, se ele não deixa de viver para si e vive para Deus, então o caminho dele é largo. Porque a porta que nos leva para o reino do céu é porta estreita e caminho apertado. Não é mais a sua vontade, não é mais o seu querer, não é mais o seu desejo, é o querer de Deus. É você deixar de fazer aquilo que iria lhe agradar para fazer a vontade da palavra de Deus. Você consegue entender isso? Então, há caminhos que para o homem parece bom, mas o fim dele é a morte. Pode até parecer, meu irmão, que o caminho da humanidade é bom, o caminho da humanidade é correto, mas não é. Não é. O fim do caminho da humanidade é a morte. Por isso que Jesus falou: eu não rogo pelo mundo, não, e sim por aqueles que me deste do mundo. Essa foi a oração, um trecho da oração sacerdotal de Jesus. Então, o mundo que nós vivemos, ele insiste e persiste no caminho que não agrada a Deus. O mundo que você vive, que eu vivo, ele insiste em entrar pela porta larga, fazendo o que quer, agindo como quer, se comportando como quer, sendo que Deus, ele preparou um comportamento para você aqui, na palavra de Deus. É esse caminho aqui, que conduz para a vida. Você já parou para ler esse caminho hoje? Para observar essa porta hoje? Porque é isso aqui que vai te levar para a vida, a palavra de Deus. É um conselho, Jesus falou aqui, vamos ler aqui? Entrai pela porta estreita. A porta estreita são os conselhos de Deus,
os mandamentos de Deus, a vontade de Deus. Essa é a porta estreita. E você tem escolhido qual porta? Você tem caminhado por qual caminho? O seu caminho pode parecer bom, o meu caminho pode parecer excelente, mas se não faz parte da vontade de Deus, eu tenho que refletir qual vai ser o fim dele. A porta que você está entrando pode parecer maravilhosa, mas ela tem a aprovação de Deus? Essas palavras que nós estamos ouvindo não são palavras de homens, é a palavra de Deus. Essa palavra que você está ouvindo não é a palavra minha, não é a palavra de um homem, é a palavra de Deus. Quem disse isso foi o Senhor Jesus Cristo. Entre pela porta estreita. A porta de Deus é estreita. O que significa isso? A porta estreita não passa o que eu quero, ela passa a vontade de Deus, passa o que Deus quer. Quando você entra em uma porta estreita, não adianta você querer passar com um móvel largo, com uma caixa grande. A porta é estreita, ela vai passar o que der na sua medida. Por isso que Jesus disse: entre pela porta estreita, porque não vai passar o que você quer, os teus pensamentos nem as tuas vontades, vai passar a vontade de Deus. É o que passa pela porta estreita, e a vontade de Deus está aqui, ó. Que você se arrependa, que você se converta, que você se batize e que você viva de acordo com a sua vontade, com a sua palavra. Essa é a porta estreita. As outras portas aí fora, elas não têm isso. Você pode viver como você bem entende, você pode agir como você pensa que tem que agir, você pode casar como você acha que tem que casar, você pode divorciar como acha que tem que divorciar, você pode viver de maneira à vontade, mas a de Deus não passa isso. A de Deus é estreita, é muito estreita. Então fique com esse conselho. Eu aconselho você também a ler a palavra, a ler o Evangelho de Mateus e veja quais outros caminhos que você tem que seguir, caminhos de Deus, caminhos corretos, caminho bom, porque na palavra de Deus você vai encontrar todos os conselhos para a sua vida e para a sua alma. Você que está buscando conhecer Deus e a meditar nas coisas de Deus, saiba que Ele tem um projeto para a tua alma, e é a vida eterna, e é você que decide entrar pela porta estreita e pela porta, pelo caminho apertado, que se chama caminho de Deus, vontade de Deus. A palavra já diz, né? Vontade de Deus, não a nossa. Por isso que tem na oração do Pai Nosso: seja feito a tua vontade, assim na terra como é feita no céu. A vontade de Deus seja feita. Se você faz a sua vontade, então a porta não é estreita. Se você segue os seus pensamentos, então o caminho não é apertado. Eu tenho que decidir caminhar nesse caminho que Jesus preparou para mim, que é a vontade de Deus. Meu Deus, eu te apresento a vida desse irmão, dessa irmã, que até aqui chegou nessa oração. Ilumina os olhos do nosso coração, meu Pai, para nunca tomar nenhum tipo de caminho tortuoso. E esse que está na dúvida, meu Deus, que está indeciso, esclarece essa palavra para ele, meu Pai. Como diz aqui
entre pela porta estreita. Esclarece isso no seu coração e guia os seus passos na sua vontade. Abençoe esse copo com água, meu Pai. E aquele que beber seja fortalecido e abençoado por Ti. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Medite nessa palavra. Há caminhos que para o homem parece bom, mas o fim dele é a morte. Medite nessa palavra e Deus em tudo lhe dará sabedoria. Fique na paz de Deus.